posição. Para mim, ela nem se aproximou, nem se afastou. Brasília me informou que o contato estava se movendo na minha velocidade. Mas para mim, ela estava parada. A minha sensação é que era uma luz que estava muito longe. Mas era diferente das estrelas. Eu estava vendo estrelas também, mas aquela luz não era uma estrela. 21 objetos foram vistos sobre o território brasileiro, sobre os céus das cidades mais povoadas, impedindo os voos de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. O que poderia ter sido? Com o advento da guerra eletrônica, com as novas tecnologias, é possível você gerar sinais e fazer aparecer alvos em telas de radares. Isso já vem desde a Guerra Fria, os Estados Unidos contra os russos, já faziam isso. Isso explicaria os sinais eletrônicos que foram observados nesse fenômeno. Seria uma explicação. Poderia se tratar de um defeito no sistema de radares? Poderia ser uma intromissão para ensaiar alterações nos mecanismos de defesas ocidentais? A hipótese de guerra eletrônica explicaria as imagens do radar, mas não o que os pilotos viram do ar. Nesse caso, finalizaria com declarações do ministro da Força Aérea Brasileira, reconhecendo fatos que causaram um enorme impacto na população. Muitos dos avistamentos registrados no continente foram investigados no mais absoluto segredo, e não foram poucas as ocasiões marcadas pela presença de diferentes agências militares e de inteligência dos Estados Unidos investigando fenômenos OVNI. Mais do que suspeitas, eu diria que são exemplos concretos, não? Por exemplo, um caso que aconteceu no México há 3 ou 4 anos de um suposto OVNI que caiu em Puerto Vallarta e, posteriormente, foi solicitado ao controlador aéreo a entrada de um avião DC-8 da NASA na zona onde havia caído um suposto OVNI. Isso chama atenção, não é? Eu sei de um fato da Força Aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos obteve documentos e provas do avistamento de OVNIs na América Latina. Entre os convênios assinados entre países e forças militares está o tema de recuperação de sucata espacial. E por meio desse convênio também intervém quando caem objetos que não são sucatas e os Estados Unidos recupera. Os peritos acreditam que o incidente ocorrido em Coyame, no México, poderiam provar a presença de militares norte-americanos se ocupando do fenômeno na região. Segundo algumas investigações, na noite de 25 de agosto de 1974, houve uma colisão entre um OVNI com um avião civil no município de Coyame, em Chihuahua, México. Se fala de uma completa operação de resgate, a princípio do governo mexicano, para resgatar os restos do avião e das pessoas a bordo. E dizem que quando chegaram não encontraram só o avião, mas também um disco e também alguns corpos que não pareciam humanos. O governo mexicano colocou esse disco em um ônibus, mas os Estados Unidos já os estavam monitorando por satélites, espiões, e foi aí que os Estados Unidos intervieram sem autorização do governo mexicano. Mas quando chegaram, todos os militares mexicanos estavam mortos. As provas do acontecimento não são suficientes e existem indícios de que muitas foram destruídas. O caso foi conhecido só depois do ano 2000. Esteve perdido por 28 anos nos livros de história do fenômeno OVNI do caso Coyane. Há muito enigma, há muito silêncio ao redor desse caso. Não há documentos oficiais. A base é de testemunhas. Eu tenho a sensação de que alguém quis desaparecer com as pistas desse caso. A pouca quantidade de provas ao redor do incidente de Coyame é um indício da participação dos militares ou revela que o caso, na verdade, nunca existiu. O investigador Rubem Vidiatoro foi à região procurar testemunhas e evidências que permitiriam comprovar se o caso tinha acontecido ou não. Se aproximaram de mim 2 pessoas mais velhas, Emma Ortega e o senhor Cipriano Orozco. O que vi foi o movimento de soldados e tudo isso que fizeram, mas não... Na verdade, foi muito secreto. Isso não ajudou muito. Vimos o avião, que estava destroçado, queimando. Eu acho que levavam algo.
Sim. E não soubemos o que mais poderia ter acontecido. Os indícios somavam, mas as provas concretas não apareciam. Todos eles falavam: procura o jornal El Heraldo de 1974. Começamos a revisar as prateleiras do arquivo e encontramos. E chegamos aos anos 70, tiramos o pacote correspondente, começamos a folhear e tive uma grande surpresa quando percebi que os jornais do mês de agosto de 1974 e de setembro, agosto e setembro, tinham desaparecidos. Motivados pela curiosidade do caso, os investigadores Carlos Guzmán e Alfonso Salazar foram em busca de recortes de jornais da época que permitiram comprovar o ocorrido. Eu encontrei referências de um jornal mexicano da cidade de Juárez. Essa notícia aqui, bom, as coisas não são por coincidência. Isso mesmo. Aqui também encontramos sobre um piloto que casualmente morreu durante o evento. Piloto aviador Henrique Rivera Gutierrez, de 50 anos de idade. Isso mesmo. E outro caso que também me chamou a atenção, que no dia 13 de setembro, aproximadamente um mês depois, mudaram um chefe militar da região. Outro dado que me chamou a atenção é uma informação onde se entende que supostamente houve um acidente na estrada onde morreram vários soldados do exército mexicano. E, curiosamente, a história fala de que, supostamente, tropas norte-americanas tiveram um confronto com soldados mexicanos. Os segredos e mistérios ao redor do incidente de Coiame parecem maiores que a evidência reunida. Como interpretar o caso? Me chama muito a atenção esses fatos. Por que trocaram o chefe da zona militar? Por que aparece uma informação de militares mortos na estrada? Por que aparece a informação de um piloto morto em um avião que estava em chamas? São alguns dados que aparecem para montarmos o quebra-cabeça, não é? Quando há casos que são de segurança nacional, tentam apagar todas as evidências. Os dois governos, tanto o americano quanto o mexicano, negam o incidente, negam a existência desses militares. O caso parece envolver uma enorme conspiração. Coiame é um fato real ou é um relato fantasioso? Muitos garantem que é o Roosevelt mexicano, um dos casos mais importantes. Mas a informação, que podia ser tão valiosa em 2013, acabou se perdendo. E certamente porque foi real, pois não há muitos dados porque todos os documentos passaram a ser secretos, confidenciais. Isso acontece porque temos muito controle. Se o México não nos permitir entrar e investigar alguma coisa, colocaremos uma condição que eles não poderão fazer certo negócio, certo? Vamos arruiná-los, é o que acontece. Temos controle sobre eles. Além das suspeitas sobre o incidente em Coiame, existe uma grande quantidade de histórias de OVNIs que aparecem nos radares de controle aéreo. Na noite de 19 de maio de 1986, os radares do Centro de Controle Aéreo do Brasil registraram a presença de 21 objetos, para os quais não tinha explicação, sobrevoando os céus de São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Os objetos foram detectados no ar por pilotos civis e militares. Imediatamente, o Sindacta entrou em contato com as bases aéreas da região, indicando que enviariam pilotos de guerra para estudar de perto o fenômeno. Os objetos voaram em formação com os pilotos, mas os radares foram os únicos que conseguiram registrar os 21 objetos durante todo o evento, que durou 4 horas. Podia se tratar de uma interferência ou uma guerra eletrônica. Para isso, teria que existir uma aeronave fazendo esta interferência nos nossos radares, tanto das aeronaves quanto dos radares de defesa aérea. Essa seria uma possível explicação. Agora, eu volto a dizer, pessoas viram luzes. Aí eu não tenho explicação para isso. No dia seguinte, o alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa contando o que tinha acontecido. Otávio Júlio Moreira Lima convocou a mídia nacional para divulgar os fatos. E o pronunciamento oficial, não só do ministro, mas de outros militares presentes, confirmou que se tratavam, na verdade, de 21 objetos. Extraoficialmente, nós tomamos conhecimento que alguns desses eram realmente gigantescos. Na verdade, eu não tenho uma posição muito crítica sobre isso, porque, na verdade, não existia nada a esconder.
Era uma coisa difícil. São suficientes e existem indícios de que muitas foram destruídas. O caso foi conhecido só depois do ano 2000. Esteve perdido por 28 anos nos livros de história do fenômeno OVNI do caso Koyani. Há muito enigma, há muito silêncio ao redor desse caso. Não há documentos oficiais. A base é de testemunhas. Eu tenho a sensação de que alguém quis desaparecer com as pistas desse caso. A pouca quantidade de provas ao redor do incidente de Koyami é um indício da participação dos militares ou revela que o caso, na verdade, nunca existiu. O investigador Rubem Vidiatoro foi à região procurar testemunhas e evidências que permitiriam comprovar se o caso tinha acontecido ou não. Se aproximaram de mim duas pessoas mais velhas e mortais. Posição. Para mim, ela nem se aproximou, nem se afastou. Brasília me informou que o contato estava se movendo na minha velocidade. Mas para mim, ela estava parada. A minha sensação é que era uma luz que estava muito longe. Mas era diferente das estrelas. Eu estava vendo estrelas também, mas aquela luz não era uma estrela. 21 objetos foram vistos sobre o território brasileiro, sobre os céus das cidades mais povoadas, impedindo os voos de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. O que poderia ter sido? Com o advento da guerra eletrônica, com as novas tecnologias, é possível você gerar sinais e fazer aparecer alvos em telas de radares. Isso já vem desde a Guerra Fria, os Estados Unidos contra os russos, já faziam isso. Isso explicaria os sinais eletrônicos que foram observados nesse fenômeno. Seria uma explicação. Poderia se tratar de um defeito no sistema de radares? Poderia ser uma intromissão para ensaiar alterações nos mecanismos de defesas ocidentais? A hipótese de guerra eletrônica explicaria as imagens do radar, mas não o que os pilotos viram do ar. Nesse caso, finalizaria com declarações do ministro da Força Aérea Brasileira, reconhecendo fatos que causaram um enorme impacto na população. Muitos dos avistamentos registrados no continente foram investigados no mais absoluto segredo, e não foram poucas as ocasiões marcadas pela presença de diferentes agências militares e de inteligência dos Estados Unidos investigando fenômenos OVNI. Os norte-americanos se ocupando do fenômeno na região. Segundo algumas investigações, na noite de 25 de agosto de 1974, houve uma colisão entre um OVNI com um avião civil no município de Koyami, em Chihuahua, México. Se fala de uma completa operação de resgate, a princípio do governo mexicano, para resgatar os restos do avião e das pessoas a bordo. E dizem que quando chegaram não encontraram só o avião, mas também um disco e também alguns corpos que não pareciam humanos. O governo mexicano colocou esse disco em um ônibus, mas os Estados Unidos já os estavam monitorando por satélites, espiões, e foi aí que os Estados Unidos intervieram sem autorização do governo mexicano. Mas quando chegaram, todos os militares mexicanos estavam mortos. As provas do acontecimento não são... Mais do que suspeitas, eu diria que são exemplos concretos, não? Por exemplo, um caso que aconteceu no México há 3 ou 4 anos de um suposto OVNI que caiu em Puerto Vallarta e posteriormente foi solicitado ao controlador aéreo a entrada de um avião DC-8 da NASA na zona onde havia caído um suposto OVNI. Isso chama atenção, não é? Eu sei de um fato da Força Aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos obteve documentos e provas do avistamento de OVNIs na América Latina. Entre os convênios assinados entre países e forças militares está o tema de recuperação de sucata espacial. E por meio desse convênio também intervém quando caem objetos que não são sucatas e os Estados Unidos recupera. Os peritos acreditam que o incidente ocorrido em Koyami, no México, poderiam provar a presença de militares